2021. Então, na aula passada, nós começamos a comentar, né, sobre o que eu estou chamando de uma racionalidade moderna, uma estrutura, né, de pensar, uma forma de pensar construída na modernidade e que se espalha, né, pelo planeta afora, e que, então, ela se fundamenta. Nós vamos trabalhar aqui seis fundamentos, né, que ajudam a entender essa racionalidade moderna. E, logicamente, sempre lembrando que é uma racionalidade em meio a, né, infinitas possibilidades e a diversas outras racionalidades que convivem, né, com essa racionalidade hegemônica moderna. E aí trabalhamos, então, primeiro, a questão da uniformização como sendo uma característica essencial, né, para a formação, para a construção do Estado moderno, e como que isso repercute na nossa forma de ver o mundo, né, de interpretar o mundo. Isso marca muito a nossa rejeição, né, que é comum na modernidade, essa rejeição à diversidade, à diferença. Explica muita coisa, né, que a gente viveu nesses últimos 500 anos e que vivemos hoje intensamente, né, em relação a esse estranhamento, né, do diferente, da diversidade. E aí, então, falamos bastante sobre a questão da uniformização, né? Foi um debate interessante. Vamos trabalhar na aula de hoje, então, outros elementos, né, que ajudam, então, a gente construir essa racionalidade moderna, né, por meio da qual a gente interpreta, né, vê o mundo. Um filme interessantíssimo que está no Netflix, né, que é um filme que o Zizek cita num filme dele. Como é que chama o filme, Letícia? Eles vivem. They live. Eles vivem. Muito interessante. E é que ele trabalha num filme que o Zizek, né, produziu e apresenta, comentando, onde ele traz discussão de vários outros filmes falando sobre ideologia, né? Muito legal. Bom, o segundo elemento, então, dessa racionalidade, nós vamos falar sobre a lógica binária de subalternização, a lógica binária subalterna, a lógica binária de subalternização do outro, né, do outro diferente. Mais uma vez, a gente vai aqui voltar com uma referência apenas, né, breve ao Descartes, né, aquela ideia de seres, né, com alma e sem alma, seres humanos que têm razão e os que não têm razão, onde então começa aí onde começa aí uma fundamentação, né, filosófica moderna para essa subalternização desse outro ou dessa outra que não tem alma, que não tem razão, né, que não tem humanidade ou que tem menos humanidade, e que vai ser algo que passa a integrar a forma de ver o mundo de nós modernos, né, que se constrói em toda essa modernidade. E que ajuda muito a gente entender também muito das violências modernas, que vem aí desde da data simbólica, né, que a gente utiliza para a formação do sistema mundo moderno, de 1492, né, dialogando com Henrique Dussel, até os dias de hoje, né, onde é recorrente a aplicação e essa forma, né, de ver o mundo, onde há o nós, né, o nós civilizado, branco, masculino, e o eles, né, que não se enquadra dentro desse nós, né? O eles, que é o não branco, o não masculino, mas que essa lógica binária, né, vai acompanhar diversos momentos da história moderna, momentos de violências, né, incessantes, de extermínios, de genocídios e etc. O outro, ele vai ser diverso em vários momentos dessa história moderna. Eu lembro um jornal do estado de Minas, que eu tinha separado até esse jornal, já tem mais anos essa reportagem, deve ter uns 6 anos, 8 anos, em torno disso. O tempo passa rápido demais e já perdeu. Eu tinha separado essa folha, era a primeira página do Cadernos Gerais,
do estado de Minas, onde tinha uma reportagem sobre as praças de BH, né? E na primeira parte, o caderno é grande, né? O estado de Minas impresso era um papel grande, aquele formato grande, jornal. Na primeira parte, na parte de cima, assim, da matéria, tinha um retrato da Praça da Liberdade. Nesse retrato tinha as pessoas correndo no domingo, ensolarado, céu azul, as aguinhas da praça, né, para cima, cachorrinhos de raça, o jardim bem cuidado. E aí vi uma reportagem lá, o título era A Praça é Nossa. E vi uma reportagem falando da parceria público-privada, que restaurou a Praça da Liberdade, agora a praça podia ser aproveitada para diversão de todos os belo-horizontinos, imagina, de todos os belo-horizontinos, etc. E na parte de baixo da reportagem, né, da folha grande lá, do Caderno Gerais, na parte de baixo estava escrito assim, a praça é deles. Olha que interessante, gente. Século XV total, né? A praça é deles. Aí tinha uma fotografia de uma praça da periferia, com 3 pessoas em situação de rua, deitadas, né, aparentemente dormindo, 2 cachorros vira-latas, a praça mal cuidada, não mostrava o céu azul, e aí uma reportagem de como que as pessoas em situação de rua, né, amedrontavam os moradores de diversos bairros de Belo Horizonte, que não tinham como frequentar as suas praças, Os etc. cidadãos de bem. Os cidadãos de bem. É assustador, né? Porque é muito século XV, né? É muito século XVI. Assim, é explícito, né? O título Pessoal, da reportagem já é explícito, né? Nós, e eles? os civilizados, bons, né? Etc., que estamos lá na Praça da Liberdade, e eles, né? Esse povo que incomoda, que dorme na rua, que surge à rua, que amedronta as pessoas, né? Em diversos bairros de BH. Isso é um exemplo claro, né, da lógica binária de subalternização do outro, como sendo algo que dentro das nossas cabeças o tempo todo está justificando e nos permitindo, inclusive, de viver, né, nessas grandes metrópoles pelo mundo afora, né, porque isso se reproduz. Hoje você tem pessoas em situação de rua, né, em praticamente todas as grandes metrópoles. Né? Todas não, mas em muitas delas. Né? Você encontra Nova York, li recentemente uma reportagem que mostra que tem 75 mil pessoas sem acesso à moradia. Né? Mas lá você tem uma política ainda de moradias coletivas, etc. Na Califórnia, Los Angeles, chega a 100 mil pessoas. Né? E lá não, lá as pessoas estão no meio da rua mesmo. São quarteirões, quarteirões, quarteirões e quarteirões de pessoas dormindo na rua. Né? E esse problema se multiplica aí de formas distintas em várias outras metrópoles, como Bogotá, Cidade do México, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né? E aí por aí afora, onde você tem, que mostra muito, né, essa lógica binária que nos permite, né, de uma forma com essa racionalidade, a gente conviver e viver nessas metrópoles. Né? Se nós tomarmos como exemplo uma outra fundamentação, né, que é muito forte na construção por exemplo, da nacionalidade, né? Quando mencionamos, por exemplo, a força do cristianismo na construção da identidade nacional do espanhol, do português, né? Aí católicos, mas no caso da França também católicos, no caso da Inglaterra, da Holanda, protestantes, né? E essa ideia, né, do cristianismo, de amai-vos uns aos outros, etc. E como que isso funciona dentro da cabeça desse sujeito moderno, né? A gente pode imaginar como que esse sujeito moderno, né, pegando o exemplo brasileiro, né, onde muitos e muitos e muitos se dizem cristãos e funcionam totalmente dentro de uma lógica, que acho que até para sobreviver e para tentar manter alguma coerência dentro da cabeça dessas pessoas, né, funciona dentro dessa lógica binária de subalternização do diferente, que é a representação, essa é a ideia da desumanização do diferente. Né? Porque se eu amo o outro, né? Se eu amo o outro, eu amo o outro igual ao outro que eu considero humano. Agora, quem é que eu considero humano? Né? E isso é justamente o que permite que a gente viva. Eu sempre também menciono, quando comento isso, na porta da Faculdade de Direito do UFMG, há muitos anos. Você tem ali, né, algumas pessoas, já são 5,
né, que tem tomador de conta, lava o carro, etc., que a gente já conhece há anos, né? Chega na faculdade, estão lá, ô doutor, para lavar o carro, aí você sai da faculdade, estão lá, dormem na praça, né? E essas pessoas. E você acaba conhecendo pelo nome, né? E é muito interessante você imaginar. Fala, olha, você, né, então aquele outro ser humano, você ama aquele outro ser humano, né? Que você pode falar, você fala muito em palestras, às vezes provocando, fala, ama coisa nenhuma, gente. Ama coisa, é claro que não ama. Que se você amasse, você não ia deixar aquela pessoa, né, no meio da rua. Né? Não é uma coisa, se saísse no meio da rua e encontrasse ali uma pessoa, né, que eu amo, um, eu não vou deixar a pessoa dormir no meio da rua. Se encontrar lá dormindo na rua, sai um dia da aula lá, tá um filho meu lá dormindo no meio da rua. Ô, filho, boa noite, tudo bem? O que aconteceu, filho? Por que você está aí dormindo na rua? Fala, ó, pai, deu tudo errado, perdi o emprego, né? Aí vim dormir aqui na rua, vim dormir aqui frente à faculdade para te ver de vez em quando. Fala, ô, filho, prazerão, bom demais. Então tá, hein? Beleza. Até amanhã. Amanhã a gente encontra de novo, né? É óbvio, né? Que é óbvio que essa como que essa racionalidade torna possível justamente a gente tropeçar em pessoas no meio da rua e continuar levando a nossa vida, né, como se essas pessoas não tivessem ali. E daqui a pouquinho a gente vai, daqui a pouquinho, isso já acontece em alguns lugares, né? Recentemente a gente viu essas cenas de pavor em Quito, no Equador, quando não tinha entrou em colapso, né, o sistema funerário equatoriano e com a Covid, que tinham pessoas mortas no meio da rua, né, e as pessoas passavam, né, pelos corpos, né, passavam, às vezes, não chegaram a tropeçar, mas, né, pulavam os corpos das pessoas mortas nas calçadas. Né? Isso parece filme de ficção científica, né, mas Professor, não é, né? Diga. professor, a primeira parte da fala do senhor aí, eu fiquei em dúvida se a praça era no bairro de Higienópolis ou não. É, porque o senhor fez referência ao século XV e XVI, mas a gente tem aqui no Brasil um tanto de exemplo, né, dessa política higienista. Até hoje, se bobear, isso é muito forte, notadamente em algumas grandes capitais aqui do nosso Brasil continental. A parte dos corpos aí, professor, eu tenho uma notícia ruim para o senhor. Isso já acontece. Isso já acontece. Eu tive a oportunidade de trabalhar em regime de plantão, atendendo a locais, né, durante o horário de plantão, final de semana e madrugadas e tudo mais, atendendo Grande Belo Horizonte em locais de crime. E isso é mais comum do que o senhor pensa. Tem lá 2, 3 corpos no chão, é, vítimas de morte violenta, as pessoas vendendo cerveja por cima, muito lá, aquela música, né? Tá lá um corpo estendido no chão, muito aquilo ali. Então, assim, já existe, não é ficção científica, não precisa do exemplo do Equador, isso acontece aqui na Grande Belo Horizonte e não é de hoje, tá? Infelizmente. É uma coisa assim. Nós lidávamos com isso por necessidade profissional, porque se a gente chega num local de crime e leva toda aquela história daquele crime, toda a desgraça envolvida naquele crime para casa, você chega em casa pesando 2,5 toneladas, você acaba com sua saúde mental, você acaba. Então, assim, a gente trabalha com uma certa blindagem mesmo. Né? O policial, ser, o perito, a gente trabalha com essa blindagem. Eu tive uma experiência nos muitos anos que eu trabalhei atendendo local de crime, de uma vez deixar isso entrar dentro de mim. Nossa. E foi uma vez que eu cheguei, nós achamos eu falei, tá, mas era uma criança, eu falei, tá, mas um recém-nascido, né? Logo após o parto, a mãe, olhei, tinha só daqui para cima, assim, do peito para cima. Eu falei, cadê o resto? Não, porque ela deu para os cachorros dilaceraram. Os cachorros estavam famintos, dilaceraram o corpo inteiro. Eu deixei aquilo entrar. Era 24 horas o plantão na época, professor. 24 horas. Eu deixei aquilo entrar em mim. Quando eu tinha assumido o plantão 8 da manhã, quando deu 8 horas da noite, eu já não era mais ninguém. Eu já tinha me desabado física, psicologicamente. Aí eu liguei pro resto da equipe e falei, cara, tô indo embora, me dá um tempo, deixa. Fui para casa aos prantos, tá? Aí conversei depois com alguns amigos mais experientes, falaram, não, cara, isso aqui seu erro foi ter entrado. A gente não pode, não se contar, senão você não vai dar conta.
E, de fato, depois eu vinha pegar muitos casos também muito problemáticos, crianças igual, vítimas de espancamento, que não são socorridas, igual esse caso recente que teve do menino aí, do Henry, 5 anos e chegar lá um corpo de uma criança de 5 anos para você poder fazer o levantamento de local de crime. E a gente tem filho, a gente tem, né? Assim, professor, essa coisa. E aí você fala assim, tá, eu tô aqui enquanto profissional, eu tenho que me blindar mesmo, mas você vê pessoas que estão lá e lidando com aquilo como se fosse uma coisa normal, como se aquilo fosse, a tal ponto que a violência e a coisificação do outro, como o senhor está demonstrando aí, já se arraigou nesses seres, né, na psique dessas pessoas. E por último aí, uma coisa que, se o senhor permitir, eu gostaria de dividir com o senhor e com a turma, a questão da pessoa em situação de rua. Eu tive uma experiência, eu me considero um grande privilegiado de ter participado dessa experiência. Nós, década retrasada, os anos, foi 2006, mais ou menos, 2005, acho que 2005, por volta de 2005, estava eu lá na graduação em Direito, fazendo estágio no escritório, que era especializado em tribunal do júri, tá? Ali no Barro Preto. Todos os escritórios de advocacia, né, normais eram no Barro Preto. Um ou outro que ia para a Zona Sul e tal. Os outros eram no Barro Preto, os de menor porte. E aí, nós fomos convidados tínhamos uma relação muito boa com os juízes do Tribunal do Júri. Na época, o juiz do segundo tribunal era o doutor José Amâncio, hoje desembargador. E ele nos convidou para poder participar de um projeto do Tribunal de Justiça que chamava Mutirão da Cidadania, em que escritórios, né, de renome defenderiam pessoas gratuitamente para desafogar os tribunais do júri de Belo Horizonte, que estavam, de fato, né, entulhados de processo. Aceitamos. Eis que um dos casos que caiu para nós defendermos foi de um morador de rua, que tinha tirado a vida de outro morador de rua. Numa noite fria de julho a agosto, não me recordo o mês certo, eu sei que era inverno, um outro morador de rua que tinha fama de agressivo e violento tentou subtrair desse ora acusado, né, ora réu, tentou subtrair dele os pertences, como colchão e cobertor. E ele não permitiu, e como o outro tentou empreender violência para retirar, ele reagiu e veio atirar a vida do seu desafeto, né, de quem estava lá tentando subtrair lá os pertences. Obviamente, nós defendemos a tese do estado de necessidade, porque numa noite fria, e naquela pessoa a gente conseguiu estatística de mortes por frio de morador de rua em Belo Horizonte. Então, ter o cobertor e o colchão numa noite ou não ter poderia significar a diferença entre a vida e a morte. Trabalhamos com essa tese. Pois bem, mas por que eu achei essa experiência tão válida? A história, que nós inclusive exploramos na defesa, no plenário, o sujeito morava ali no Complexo da Lagoinha. O que quer dizer? Morava, né? Ele ficava ali no Complexo da Lagoinha. O oficial foi lá para cumprir tabela, falou, não vou achar esse cara nunca, morador de rua. Andou, procurou. Na rua ninguém conhece ninguém, ninguém entrega ninguém, as regras da rua são muito, né, claras quanto a isso. Sei que ele passou o túnel, entrou na primeira lanchonete, o comércio que tinha depois lá, estava lá, e de repente esperou um pouco, de repente chega um morador de rua. O senhor é senhor fulano de tal, oficial de justiça? Eu falei, sim. Então, eu recebi um recado que o senhor estava me procurando, eles correram a informação, chegou nele. Eu falei, aqui tem um mandado aqui para o senhor de intimação, o senhor tem um probleminha aqui, vai ter audiência do senhor, julgamento, vai ser amanhã, e aí eu vim aqui fazer uma última tentativa de intimação, não, tudo bem e tal, assinou, não me recordo se não sabia assinar, mas enfim, entregou a contrafé, cumpriu o protocolo, juntou a certidão que o sujeito foi intimado. Nós pensamos, esse cara não vai aparecer, né? Pois ele apareceu. Agora olha o detalhe. Ele foi para o fórum, só que como estava em processo de multirão, o segundo tribunal do júri estava fazendo 2 sessões do tribunal do júri por tarde, para poder render. Então uma estava sendo lá no fórum mesmo, e a outra estava sendo no plenarim de madeira, lá do clássico, lá para poder render, lá na Goiás, na Afonso Pena. Aquele clássico que tem, estava sendo lá para poder render. Ele foi a pé, olha a dignidade desse homem, morador de rua, ele foi a pé para o fórum.
Chegou no Fórum Lafayette, na Augusto de Lima, a moça falou da secretaria: ô, meu senhor, não é aqui, é porque nós estamos realmente o endereço aqui que consta aqui, é aqui. É que eu pedi a pessoa para olhar para mim e falou que é aqui. Não, é porque o formulário é padrão, mas na verdade o julgamento do senhor está acontecendo lá nesse endereço aqui e tal, não sei o quê, lá na sede do Tribunal de Justiça, lá na Goiás. Pois ele saiu, arrancou a pé do fórum, já tinha ido a pé para lá, foi a pé para o outro para ser julgado. Olha a dignidade desse homem. E nós exploramos isso no tribunal, no plenário. Chegou lá para ser julgado, aí estava quase cancelando, ele chegou, a juiz, ele viu, todo mundo ficou surpreso, né? Ele veio, sentou e tal. Eu já vi, professor, em vários júris que eu já assisti, que eu já participei, que eu já fui testemunha, tudo. Eu já vi um jurado chorar, 2, 3, que já é muito. 7 foi só essa vez. Não. 7 jurados. A advogada que era dona do escritório, a pessoa pela qual eu tenho extrema admiração, é uma inspiração minha para atuação no direito, é minha madrinha, vamos dizer assim. Eu me recordo que ela fez toda uma reconstrução para o jurado do que é viver na rua. De todos os percalços que para nós parecem, coisas que para nós parecem sem coisas elementares, como que para eles é difícil. Um banho, lavar a mão, foi pegando essa coisa. E no final, a frase que derrubou, que eu vi lágrima escorrer no 7, quando ela disse assim, eu encerro a minha fala, ela falou mais ou menos, e eu encerro a minha fala aqui hoje, com muita gratidão por ter tido a chance de defender uma pessoa tão digna, né, que ela já tinha contado a história, que ele foi a pé e tudo, mas, e com apenas uma certeza, a de que todos nós aqui, os nobres jurados, seletivo senhor juiz, o ilustríssimo senhor promotor, a nobre plateia, todos nós, independente do resultado, vamos para casa. E o réu não. Nossa. Ela acabou o júri com essa fala. Quer dizer, todo mundo aqui, ele sendo condenado ou sendo absolvido, vai para casa. Ele, se for condenado, não vai para casa, se for absolvido, não vai para casa, porque não tem casa. Eu olhei para os jurados, os 7 chorando. O homem saiu de lá absolvido, com 7 latinhas de Coca-Cola e 7 kits de 2 coxinhas, que era o lanche do tribunal na época, ou sacola de lanche, e com a gente perguntando onde que ele ficava, para poder tentar arrumar uma colocação para ele, um emprego. Foi uma experiência, professor, que a gente, daquelas que você sai acreditando que ainda existe humanidade em seres humanos, sabe assim? Agora, eu achei brilhante a forma que ela tocou. E posterior a isso, eu sempre conto esse caso com meus alunos e tudo mais, tem uma questão no processo penal, que é a área de minha predileção, que eu atuo e pesquiso, que é a questão da concessão de liberdade provisória ter como requisito a residência fixa. Veja bem, é um requisito patrimonial. Se você não tem condição de pagar um aluguel, se você não tem, você vai o quê? Se o abrigo não te cabe, você vai perder um benefício que é concedido a todo cidadão, e para você não vai ser porque você mora na rua. É muito complexo. É muito. E eu acho, essa questão última que você coloca, eu acho que isso deveria ser resolvido com uma interpretação da norma no contexto, né? A interpretação da norma no caso concreto. Falou, olha, essa norma só teria sentido numa situação onde todas as pessoas tivessem o direito humano fundamental, né? Portanto, também constitucional, não só enquanto direito internacional, mas como direito constitucional, da moradia, né? E aí tem umas coisas. Eu fiz um parecer uma vez num processo e a associação, e agora tem um centro de defesa das pessoas, de direitos humanos das pessoas em situação de rua, né, que eles usam muito esse parecer. Onde, por exemplo, eles começam a questionar com relação a esses direitos. Tinha uma normativa da Prefeitura de Belo Horizonte que ela funcionava totalmente dentro dessa lógica, ou dentro dessa racionalidade, né, de exclusão, de subalternização do diferente, né, da desumanização do diferente. Que aí são, enfim, os exemplos são fartos, mas essa norma dizia lá que não podem, não é expressamente esse texto, né, mas a ideia é essa, que não pode ser retirado das pessoas em situação de rua os seus bens úteis e necessários à sua sobrevivência. Olha que interessante.
Né? E o mais interessante é que muita gente, inclusive dos movimentos, na ocasião, quando saiu esse normativo, comemorou, falou, nossa, que vitória! Mas olha o que está escrito no negócio. Você não pode retirar das pessoas, né? Ou seja, furtar, né? É o Estado furtando, você não pode furtar das pessoas os bens úteis e necessários à sua sobrevivência. Olha, se a gente for levar essa norma, que é uma norma administrativa, e aplicar isso a todos os munícipes, né, a todos os cidadãos de Belo Horizonte, a gente teria uma revolução na propriedade privada das pessoas. Você imagina só, olha, então, vamos supor que essa normativa ela parte do princípio de que, então, né, só os bens úteis e necessários não podem ser furtados, né, não podem ser retirados. Então, se todas as pessoas, né, são pessoas, são seres humanos, né? Então, portanto, essa norma se aplica igualmente a todos. Então, você pode retirar da pessoa bens que não são úteis e necessários, né? Para um automóvel que está sobrando, por exemplo, na garagem, né? De alguma, né? Um relógio, um cara que tem vários relógios, você pode começar a tirar um monte de coisa. Falar, né? Pô, esse automóvel aqui, né? De luxo aqui, não é um bem útil e necessário à sua sobrevivência. Você pode tirar. Nós só vamos ter uma guitarra, viu, professor? Aliás, nenhuma, a gente não precisa de guitarra para sobreviver, não, pô. Eu ia fazer essa piada, mas eu me contive. Eu não me contive, eu não sou bonzinho como você. Mas aí não, João, isso depende que a gente. Mas... Porque quando mexe com a gente, aí. Exatamente, viu? Exatamente. Mas é muito interessante porque é uma aplicação nua e crua de uma racionalidade, e aquilo está tão entranhado na cabeça das pessoas que até as pessoas que estavam naquela ocasião, logo depois a ficha caiu e as pessoas perceberam, mas não, esse negócio está errado. Mas no primeiro momento, teve gente que comemorou. Olha, que conquista! Agora você não pode tirar mais os bens úteis e necessários. Né? E o que... Então, é muito... Como que isso entranha, lente, é uma lente que nos faz ver o mundo por meio dessa lente, né? Que é essa lógica binária de subalternização do outro. E assim, isso era a pergunta que a gente, então, pode fazer até hoje, né? E fazer lá naquela época onde começam as invasões europeias aqui na América. Né? Um livro muito interessante do Frei Bartolomeu de las Casas, vocês encontram na internet, né? Onde ele relata os absurdos que ele testemunhava aqui na América. E ele contava, por exemplo, como que o Frei Bartolomeu de las Casas foi bispo de Chiapas, né? No sul do México, no século XVI. E ele vai fazer um relatório que ele vai encaminhar para o rei da Espanha e para o Papa, naquela ocasião, relatando as imensas violências cometidas pelos espanhóis na invasão da América. Né? Ele relatava, então, que, por exemplo, eles faziam filas de pessoas para ver quem arrancava a cabeça do corpo no único golpe de espada. Isso no horário da diversão. Né? E quem partia uma pessoa ao meio com um golpe de espada. Né? E aí, quando você relatou, Gil, esse caso do menino, né? Nossa, vê só a cena, enfim, não dá nem para adjetivar direito, assim, então, naquela ocasião, o Frei Bartolomeu de las Casas relatou que os soldados espanhóis davam às crianças recém-nascidas, indígenas, originárias, né, para os cachorros comerem. E eles ordenhavam as mulheres indígenas para que elas não pudessem amamentar os seus filhos. Né, e cortavam pedaços, né, do corpo como punição se o indígena não trazia aquela quantidade de ouro, né, que ele tinha que preencher naquele coisinha que era dado para eles. Né? Então, essa barbárie, né, que está, e que é isso que você disse, ela está aí. Né? E a pergunta que se fazia e que deve continuar sendo feita, né? Primeiro, será que essas pessoas são simplesmente más? Né? Eu acho que aí tem uma discussão que a gente precisa fazer um grande evento para discutir o mal.
Nós precisamos falar sobre o mal. Né? Mas é óbvio que a resposta não é simplesmente que eram homens maus. Não é isso. Mas a pergunta é, por que eles faziam essa maldade? Né? Porque o mal está além... Ou seja, eles eram capazes de fazer isso porque eles não enxergavam nesse outro a humanidade que eles entendiam ter, né? A humanidade à qual eles entendiam pertencer. Né? Então, essa lógica de subalternização, ela é, né, uma racionalidade que carrega o mal consigo, né? E que até hoje isso é utilizado. Quando a gente vê essa estupidez generalizada, né, do ignoródio espalhado entre nós aqui no Brasil, onde tudo é comunista, é comunista, é comunista. E que é isso? Tem um filme que eu não recomendo que vocês assistam. Laura, já vou passar a palavra para você. Só terminar esse filme, essa explicação aqui, que eu já passo a palavra para você. Agora que eu vi sua mão levantada. Tem um filme que eu não recomendo, não assista, porque é um filme, ele é de passar mal. Né? Então, não é um filme agradável. Mas eu já passei esse filme para meus alunos de graduação, para impactar mesmo. Né? Para pegar aqueles, principalmente os mais resistentes, assim. O filme chama... É um filme passado na Indonésia, uma produção norte-americana passado na Indonésia. Meu Deus do céu. O Ato de Matar. The Act of Killing. The Act of Killing. O Ato de Matar. Não recomendo que vocês assistam, mas está no YouTube. Eu vou contar, então, porque vocês precisam assistirem, eu vou contar do que trata o filme, mas assim, o impacto do filme, ele é justamente assistir aquelas cenas nojentas. Assim. Na Indonésia, na década de 1960, a Indonésia tinha um governo nacionalista, né, aí eu troco os nomes, né, tinha o Sukarno e o Suharto. Um desses era nacionalista e de esquerda, o outro era fascista. Misturar o nome dos dois, os dois vão ficar chateados agora se ouvirem falar isso aqui. Mas o Sukarno e o Suharto. Um deles, ele comandava um governo da Indonésia que fazia parte daquele grupo de países não alinhados, ou seja, que não queria se alinhar aos Estados Unidos, ao Washington, né, e ao capitalismo de Washington, mas também não queria se alinhar a Moscou, né, e ao Império Soviético. Então, eram países que se colocaram à parte dessa polaridade, né? Esse mundo pós-Segunda Guerra Mundial, dividido ali entre dois impérios, União Soviética e Estados Unidos, né? Socialismo real e capitalismo. E aí, então, esses estados eram vários. A Iugoslávia, né, de Tito, você tinha o Egito, de Nasser, a Índia, da Indira Gandhi, né, estados importantíssimos, uma parcela importante da população que eram não alinhados. A Indonésia, que também tem uma população muito grande. E aí, então, com esses movimentos não alinhados, gradualmente, Estados Unidos foi promovendo golpes de Estado em vários desses países. E havia o grande temor, né, da Indonésia sobre essa liderança nacionalista de esquerda, e tinha um partido comunista muito, muito forte na Indonésia. E já tinha, então, a situação do Vietnã, a própria Revolução Chinesa, em 49, né, Camboja, Laos, Vietnã, a Guerra da Coreia, Coreia do Norte. As pessoas falaram, não vão permitir que a Indonésia fique e promove um golpe de Estado lá. E nesse golpe de Estado, né, são assassinados mais de 1 milhão de comunistas. Seja lá o que for, né, ser comunista. 1 milhão de comunistas. Que era, então... E você sabe como é que eles matavam? E o filme reproduz isso. O filme é um documentário muito inteligente. O diretor norte-americano, ele vai... o diretor norte-americano, ele vai entrevistar os heróis nacionais, que são chamados de gangsters. São heróis nacionais indonésios, que são essas pessoas que mataram os comunistas. Cada um desses heróis, e aí o filme é feito na década, eu acho que já, não sei se no século XXI já, é um filme mais recente, deve ter uns 10 anos, no máximo, eu acho. Esses caras já estão velhinhos, né? Mas até hoje eles são chamados para participar de programas de televisão,
onde eles são homenageados por terem matado os comunistas. E então o cineasta, muito inteligente, né, matar do outro. É o outro. É essa lógica que está ali. Né? E aí o cineasta, muito inteligente, o que ele faz? Ele põe esses gangsters, né, que são esses assassinos de comunistas, e que mataram muita gente. Né? Eles põem esses gangsters para interpretar. Os gangsters, esses caras, estavam entusiasmados porque eles iam aparecer em um filme de Hollywood. Estados Unidos, nós somos gangsters, nós vamos aparecer em Hollywood. Aí o cara fala assim, e eu gostaria que vocês dessem um depoimento. Então eles dão um depoimento do que eles fizeram, explicam como é que eles matavam os comunistas, e depois que eles explicam, aí o cara fala, então vocês vão interpretar isso para Hollywood. Aí os caras, Hollywood, vamos. Então ele pega um gangster e põe o gangster no papel dele mesmo. Fala, você vai fazer o que você fazia com os comunistas. E pega o outro gangster e põe outro gangster, amigo desse, né, para interpretar o papel do comunista. Olha a sacada do cara. O cara foi muito inteligente. Aí os caras começam a interpretar. E quando eles começam a interpretar, parece que a ficha começa a cair, mas começa a cair diante das câmeras. Porque sabe como é que eles matavam os comunistas? Eles amarravam um arame numa como é que chama? Num negócio que sustenta a construção, gente, num Numa poste. viga? Numa viga, isso, numa viga. Numa viga ou num poste, né? Amarrava ali naquela viga, e aí eles vão filmar no lugar onde eles faziam isso, que era no último andar de um prédio, onde tinha uma cobertura que tinha essas vigas na cobertura. Então, ele amarrava o arame nessa viga. No outra ponta do arame, ele amarrava um pedaço de madeira, um pedaço de pau. Né? E aí, então, amarrava o arame na cabeça do comunista e puxava forte. Pum! E aí o cara caía. Amarrava no outro e puxava. Pum! E aí ele rindo e falando, nós fizemos uma linha de produção para matar comunista. E ele ainda contava que, como puxava o arame com força, que estava aqui, ele puxava com força, né? O cara apagava, mas rompia a pele aqui. E aí saía muito sangue. E ele falava, isso aqui, ele mostrava o local, isso aqui ficou com sangue, sujou meu terno. E dava gargalhada. Sujou meu terno, outros estavam usando uma calça branca, né, e um sapato de verniz, estragou meu sapato, porque o sangue ficou dessa altura aqui. E eles começam a reproduzir isso para o tal filme, e um dos caras, aí a ficha começa a cair. Eles começam a parar de rir, começam a baixar a guarda, e o filme termina com um deles vomitando no lugar onde ele matou um monte de comunista. É muito assim, é arrepiante, assim, e é isso, gente, né? Tá aí, por aí, né? Isso aí. É uma estrutura de uma racionalidade na qual nós fomos mergulhados, né, como sujeitos modernos até hoje. Laura, pode falar. Foi ótimo você ter comentado sobre esse filme aí depois, até para, né, corrobora o que eu estou querendo pontuar. Eu ouvi a fala do Gil e eu entendo, e eu, né, até concordo com tudo que ele colocou. Eu acho que quando a gente está nessas situações assim de linha de frente, a gente realmente, em certa medida, a gente precisa se fechar para a gente dar conta, né? Eu já atuei no processo criminal do outro lado, né? No tribunal, lá na segunda instância, e realmente, se todo processo que a gente pegar, a gente mergulhar nele, né, e se envolver naquilo ali, a gente não consegue fazer. E a gente não consegue fazer atendendo, né, assim, os padrões de produtividade, até a resposta para o jurisdicionado que a gente precisa. Então, em alguma medida, a gente precisa mesmo se retrair. E no mesmo sentido, quando o Gil fala, né, do júri, mas tem algumas coisas em tudo isso que elas me incomodam. Pode ser que seja porque eu tenho vindo de um processo muito questionador da estrutura e do direito, e desse Estado de Direito, esse projeto que a gente vive nele. Então, assim, tem algumas coisas que me incomodam. Vou voltar um pouco, tá?
quando a gente começou a falar sobre isso, o Zé citou um exemplo, e aí foi até o mote para falar do Gil, da questão dos corpos, né, que a gente passa por eles. Eu fui assistir uma peça de teatro uma vez, que não era num teatro espaço físico, ela era numa casa. Então, a plateia se movimentava junto com os atores. A gente subia a escada, ia para o quarto, descia para a cozinha, atrás dos atores interpretando. E em um determinado momento, um ator, um personagem, né, morria, tomava um tiro numa situação violenta e caía morto, né, na encenação, em frente a uma porta. E, na sequência, a outra atriz ficava chamando a plateia para que a plateia passasse pela porta para que a peça tivesse continuidade. Como a gente já tinha feito, a gente já tinha subido e descido várias vezes dentro da casa. E quase todo mundo passou com muita naturalidade. Eu passei com muita naturalidade por aquele corpo negro estendido, na minha racionalidade, dizendo assim, é uma peça de teatro, é um ator, vamos lá, a peça vai continuar. E uma amiga minha que estava comigo, que é negra, moradora de periferia, ela não passou. Ela ficou do outro lado e até alguém falar com ela assim, você tem que passar. E aí ela passou e no final a gente tinha uma conversa sobre a peça e ela falou desse momento. E aí juntando isso com essa história da gente precisar se neutralizar, né, se blindar para realizar o nosso trabalho, eu fico pensando que, assim, isso é necessário para a gente conseguir trabalhar, isso é necessário até para a gente conseguir, às vezes, viver, né, a história lá. Se todo dia que o Zé sair da faculdade de Direito, ele se angustiar como morador de rua, ele não vai dar conta de voltar para dar aula no outro dia. Mas, ao mesmo tempo, se por um lado é isso que nos permite continuar, também, por outro lado, é isso que permite o status quo se manter. Porque é por isso que a polícia funciona, é por isso que o judiciário criminal funciona como funciona, é por isso que as engrenagens que estão aí funcionam. É porque a gente ainda desenvolve esses mecanismos, se a gente não é mais quem está matando as pessoas e competindo pela barbárie, a gente está corroborando isso quando a gente faz esse fechamento. E veja bem, eu não estou fazendo uma crítica, eu entendo e faço isso também. Mas eu acho que, às vezes, o que nos falta, principalmente nós que estamos aqui pesquisando, né, direitos humanos, e às vezes parece que a gente fugiu tanto do assunto, né, porque na perspectiva internacional, mas, assim, eu acho que, às vezes, o que nos falta é essa angústia. Né? O Nelson Rodrigues, que é autor de teatro, ele tem um texto dele que ele escreve sobre as falhas na obra teatral. E ele fala que quando ele verifica uma falha, ele acha uma coisa até positiva no texto, porque ele sente que o autor estava lutando com o que ele estava produzindo, que não era uma produção tranquila. E ele fecha esse trecho com uma frase que, para mim, ela, pelo menos a mim, ela representa o meu ímpeto de pesquisa, de trabalho, que é assim, ele diz assim, a nossa opção, eu repito, é entre a angústia e a gangrena. Ou o sujeito se angustia, ou ele apodrece. E eu vejo que talvez a gente precise se angustiar mais com as coisas para conseguir fazer esses movimentos de mudança, seja no âmbito da pesquisa, seja no âmbito da nossa atuação. E eu fico pensando, por exemplo, né, no Tribunal do Júri, eu já assisti também vários júris, e é exatamente isso que o Gil relatou. É um apelo muito mais emocional do que jurídico. E nós estamos num estado que é democrático de direito, e a gente fica pesquisando segurança jurídica, a extensão e a validade da legislação, e, na verdade, a gente está definindo numa esfera tão relevante quanto é o processo criminal, a gente está vendo e experimentando que a decisão não é jurídica, não é técnica, ela é emocional, e se ela é emocional numa situação assim tão, né, bacana como essa que o Gil relatou, de conseguir tocar as pessoas e conseguir mover as pessoas, ela também é emocional quando acontece o contrário, quando é o promotor que fala os seus filhos que estão sendo expostos a essa criminalidade. E aí eu fico pensando, na verdade, é que de tudo isso que nós estamos conversando, a gente precisa muito repensar essas engrenagens que estão por trás. E a gente
me causa angústia que a gente esteja pesquisando direito e sendo confrontado com tudo isso, pesquisando direitos humanos e sendo confrontado com tudo isso. Porque esse cair a ficha que o Zé está falando aí, né, no filme, eu não sei, às vezes eu sinto que está acontecendo comigo quando eu escuto algumas coisas ou quando eu vejo algumas coisas. E que se a ficha caísse mais, talvez a gente conseguisse fazer mais diferença. Enfim, é só uma... Gente, a fala da Laura, eu confesso que eu gostei muito dessa fala, viu, Laura? Eu fiquei até um pouco emocionado aqui, confesso, porque foi muito tocante. O Igor está se remexendo ali, porque o Igor é um grande especialista em tribunal do júri, escreveu sobre isso, né, a dissertação de mestrado dele é sobre isso. Daqui a pouco ele vai dar outra estocada no nosso estômago aí. Mas, Laura, só pontuar aqui, eu vi que a Letícia, né, tá de mão levantada. Letícia, me perdoa a grosseria, só para eu não perder um gancho aqui no que a Laura falou. A sua fala, Laura, esse questionamento que você fez da possibilidade ou não de se angustiar, da necessidade ou não, da utilidade ou não, principalmente de quem opera o sistema, seja judicial, seja policial, eu ouvi com poucas outras palavras, mas eu ouvi palavras no mesmo sentido no início desse século, quando eu entrei para essa instituição. Quando eu informei que iria entrar para um cara que hoje é o titular de Direito Penal da UFMG, que é o Túlio Viana. Tá? Túlio era um moleque, tava, se não me engano, tinha recém defendido o mestrado dele, estava fazendo um projeto do doutorado, aí não tinha nem ido para o Sul ainda para doutorar, e a gente tinha umas ideias meio atravessadas, a gente pegava menor de rua e levava para o Diamond para lanchar, e tirar, e fazia, e mostrar, você tinha que ver, o Túlio tem foto disso, a hora vão pedir, o Túlio, arruma aquelas fotos da gente levando menor abandonado pro Diamond para chocar a galera. Você tinha que ver o tumulto que dava com segurança. A gente tinha uns negócios meio... coisa de menino, né? Menino fazia essas coisas. E a gente fazia, os alunos, o pessoal ficava louco, cara. Os segurança, a gerência já conhecia a gente. Quando a gente ia lá, quando o pessoal falava, nossa, lá vem aqueles retardados. E o Túlio me fez esse questionamento. Falou, pô, velho, você vai entrar para essa porcaria desse negócio, repressor aí desse negócio? Eu falei, vou. Ele falou assim, não vai dar certo, eu te conheço. Você é muito louco, você não vai dar certo. Eu falei, Túlio, eu vou entrar e vou tentar manter a chama, né? Que você falou aí, a chama acesa. E vou começar a jogar o sistema para baixo, de dentro para fora. E vou fazer coisa diferente lá dentro. Eu falei assim, duvido. Você está ferrado. Você não vai conseguir. Olha, talvez eu fosse muito mais utópico naquela época do que eu sou hoje. Hoje eu sou muito mais pragmático. Eu não consegui mudar. A minha pretensão de mudar o sistema, é óbvio que eu não iria conseguir. Hoje eu percebo que eu não consegui. Mas eu consegui fazer muita coisa diferente. Eu consegui auxiliar num processo de oxigenação que vem sendo desenvolvido e pensado, inclusive, por muita gente bem intencionada, que ocupa alguns cargos de gestão e de comando. Um deles foi o Sapori, que é inclusive professor aí na PUC também, é um cara sensacional, um cara que, à época, 2004, se não me engano, ele assumiu a subsecretaria de segurança, oxigenou demais, ajudou demais a melhorar a qualidade, a humanização do policial, né, e tal. E assim, eu colaborei nesse processo, eu consegui colaborar nesse processo. Consegui mudar o sistema? Não. Mas sabe o beija-flor apagando incêndio na floresta? É assim. E minha chama não apagou, eu continuo descendo o pau. Você fala, o sistema policial é racista. Eu falo, não precisa de ninguém me falar isso. Eu que estou no sistema falo. Ele é lombrosiano, Aí ele é corrupto, o tanto que o pessoal fala achando que todo mundo é corrupto. Não, você tem muita gente correta, você tem muita gente honesta na instituição. Mas você tem muito filho da mãe também, você tem muito corrupto, você tem muita podridão, você tem muito... Então, assim... Agora, uma coisa interessante, como qualquer coisa, você chega lá, você encontra os seus. Você chegou num lugar para trabalhar, numa delegacia do interior, ou na capital, qualquer lugar, você chegou, mostrou a sua cara e falou, olha, cara, comigo não tem corrupção, não tem dinheiro errado. Comigo, eu trabalho dentro da legalidade, eu trabalho dentro da linha que respeita o direito básico de qualquer ser humano, eu trabalho nessa linha. Os torturadores não te querem.
Sabe, você acha os seus, vem outro e te abraça, ô irmão, vem cá, não, nós também trabalhamos certo aqui e tal, a gente gosta de trabalhar dentro da legalidade. Então, assim, agora, eu te falo, esse grupo há 20 anos atrás, ou mais, quanto mais voltar, pior fica, né? Mas eu vou falar, há 20 anos atrás, que eu vivenciei, era desse tamanho assim, ó. Você quase não encontrava gente que pensava assim. Hoje, a gente já encontra num número bem maior, e eu acredito que somos até maioria. Então, quer dizer, você pensa se ninguém tivesse tomado coragem de entrar, mergulhar num pântano desse. Era um pântano, cara. Eu falo com você que era um pântano. Você chegava lá, só tinha gente contando história de tortura da época da ditadura. Eu trabalhei com esses dinossauros, tudo aí. Os caras estavam... Quem entrou ali na década de 80 se aposentou. Quem entrou em 80, vamos colocar o ano de 80. Quem entrou em 80 se aposentou em 2010. Eu trabalhei com essa galera toda. Tá? Então, você só via nego contando história, igual o Zé falou aí, como que matou, como que torturou, quem que torturou, quantos corpos que tinha lá por último, hoje é a Regional Centro, que é ali na rua Itambé, você vira na Itambé, aquela do canto ali, da beirinha da linha do metrô, esquece o nome da rua ali, eu sabia o nome da rua de cor ali, que lá foi repressão política, foi DOPS também, foi coisa. Quantos corpos que tinha na cisterna lá, quantos corpos que tinha na outra do outro DOPS, Afonso Pena, na cisterna do fundo, no buraco do alicerce de não sei aonde, no não sei o quê, quantos corpos que eles tinham jogado lá. Você só via isso. Agora, você já pensou se só esse comportamento... Aí vamos analisar a importância das coisas, né? Se só essa galera tivesse se perpetuado, a gente não tinha avançado nada. Ah, é sofrido? Cara, você falou, e eu falei que eu me emocionei, é sério mesmo, porque sabe, me tocou mesmo. Porque foi um sofrimento muito grande para mim lidar com esse tipo de situação. Não é sempre que você acha os seus nos lugares, muitas vezes você é o único, está entre os poucos, a minoria. Mas se a gente não tivesse dado a cara para bater e se sujeitado a sofrer desse jeito, a gente não tinha avançado. Alguém tem que fazer. Como você também. Será que se a gente tivesse lá no tribunal, lá na segunda instância, como você falou, só a gente que pensava numa linha oposta ao que a gente está, né, defendendo aqui? Não, precisou. Alguém ficou feliz em te encontrar lá e ver que pensava como você e você se identificar com você. Como você também teve essa alegria quando encontrou outras pessoas. E a gente tem que dar a cara para bater. Muito daquele ditado que quando você não gosta de política, você tem a tendência a ser governado por quem gosta, e muitas vezes essas pessoas que gostam não vão, né, necessariamente agradar. Se a gente não ocupar as instituições, se a gente não ocupar os espaços com a nossa forma de pensar, né, trazendo a coisa para um lado, vamos dizer assim, melhor, não sei nem se eu posso usar a palavra melhor, mas para um lado mais humano, e aí? Nós vamos tá na mão dessa galera aí o tempo todo, tá? É o que eu penso, mas muito obrigado pela sua intervenção, fiquei muito satisfeito, me tocou mesmo. Vai valer uma cerveja depois. Ô, Gil, adorei também sua intervenção. Nossa, que emocionante as duas intervenções. E eu acho que é isso. Eu tenho um texto, um livro escrito sobre infiltrações e profanações, aí trazendo a Agamben para discussão, né? É necessário infiltrar e profanar, estabelecer outras práticas, né? Fazer diferente. E aí é isso, criar fissuras no sistema. Sim. E quanto mais fissuras você vai criando no sistema, mais você vai... Né? E só mais uma coisa, Laura, assim, antes de passar a palavra para a Letícia, que a Letícia levantou a mão ali. Eu vi que a Letícia quer falar. Mas só uma coisa aqui, Laura, assim, eu acho que talvez fosse interessante substituir a ideia de angústia, porque a angústia nos sufoca e pode nos matar, pela ideia da capacidade permanente de nos indignarmos e de lutar. Acho que a indignação e luta, infiltração e profanação são as palavras. A angústia não, porque não adianta nada a gente se matar. E aí se a gente se matar, é menos um lutador. Né? Não, acho que é indignação, luta, profanação, aí, Gil, é isso, é infiltrar e profanar. Letícia, desculpa demorar a passar a palavra para você aí, pode falar, depois o Igor levantou a mão, né, e depois... Não, eu compartilho muito das falas da Laura, assim, e do sentimento que ela traz, né?
Engraçado, Quatro, porque eu ia falar da angústia, mas eu ia falar o contrário do que você disse. Então fala. Porque para mim, na verdade, eu acho que é importante o sentimento da angústia mesmo, sabe? Não no sentido de que eu sei que a angústia é sufocante, né? Mas às vezes quando sufoca, o que você precisa é pôr um nariz, né? Para respirar. Então quer dizer que é uma energia ali tensionada que quer ser mobilizada, né? E eu acho que essa sensação é importante, porque se não tem algo que incomoda, para poder dar vazão, né, a gente de fato não consegue, né, sair para esse lugar, assim. E aí eu fui lá embaixo rapidinho, porque uma coisa que eu lembrei, e você sabe porque você que me indicou esse livro e tal, e você gosta desse livro. Eu queria ler uma parte aqui do livro do Purificar e Destruir, né, do Semelan, e que eu acho que dialoga com o que a gente está falando aqui. Ele fala assim: massacre. A palavra evoca a pura barbárie do ser humano. O sangue que jorra por todo lado, incríveis atrocidades, corpos explodindo. Gostaria, no entanto, de defender aqui a ideia de um massacre vir, antes de tudo, de uma operação do espírito, uma maneira de se ver o outro, de estigmatizá-lo, de rebaixá-lo e anulá-lo, antes mesmo de matá-lo de fato. A maturação desse processo mental, sempre complexo, leva em geral algum tempo, mas pode também ganhar acelerações surpreendentes, especialmente quando a guerra está presente. Então, que eu acho que tem a ver com o que você estava falando no início da aula, né? Dessa lógica da subalternização, porque me chamou a atenção aqui, quando a gente está falando dessas atrocidades, a gente se refere sempre como corpos jogados, corpos mortos, corpos, né? Então, a gente já vê realmente ali só como um corpo, e não necessariamente como se tivesse algo que constituísse ou fizesse parte como humanidade naquele ser, né? E a gente está habituado a ver e tratar como corpos, e normalmente chama atenção quando o corpo está morto, né? Então, pensar o que acontece antes, até que o fato, né, da morte em si aconteça, né? E quando ele diz aqui, né, dessa operação do espírito que acontece antes, a estigmatização, enfim, e depois ele falando, especialmente quando a guerra está presente. E nesse caso, nesse livro, ele trata de alguns episódios específicos de genocídio, né? Mas aí a gente percebe também outra guerra que a gente está vivendo agora, né? Que é todas essas discussões que você traz bastante. Outro formato de guerra, que é uma guerra instalada cotidianamente e que acontece em diversos âmbitos, assim, né? Então, para mim, eu acho que o que antecede o fato do corpo morrer é o pior, assim, sabe? Porque é nessa sutileza que mantém mesmo essa forma de sistema que acontece. E às vezes a gente olhando só lá na ponta final, quando já morreu, e não olhando antes, como que toda essa operação mental acontece, né? Quando você, de fato, entende como você está entendendo esse outro, né? Na modernidade, que ainda faz parte, que a gente ainda vive, né? Historicamente, né? Então, esse outro sempre visto como confronto, né? Como algo, então, a ser conquistado, algo a ser colonizado, como um confronto num lugar de encontro, né? Uma ideia muito específica sobre o que é o diverso de si, né? Isso que sustenta o que depois vai fazer um corpo aparecer morto, né? Então, eu acho que, e percebendo essas sutilezas que elas aparecem transversalmente em todas as estruturas que a gente vive, é algo importante da gente discutir, independente dos papéis que a gente ocupa, né? E em vários lugares da vida, mas assim, nesse espaço que a gente está aqui, de reflexão mesmo, e olhando para isso, né? Essa operação do espírito que acontece antes e às vezes
de forma inconsciente, porque está muito inculcado já a maneira como a gente concebe o que é o outro. Então, para a gente falar de direitos humanos, para falar de humanidade, quando a gente enuncia essa palavra, direitos humanos ou humanidade, o que está pressuposto nisso tudo, né? Para depois, para aí a gente falar, então, de direitos humanos, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que tento nutrir a esperança, né? Mas, ao mesmo tempo, em termos... essa coisa das infiltrações eu acredito bastante, mas parece que cada vez mais eu fico, tipo, querendo construir por fora, assim, né? Mas, enfim, eram essas coisas que eu queria dizer, assim, porque também tinha pensado em tudo isso, né? Que você tocou no assunto antes, falar do DECAR, o que é a operação, né, que o DECAR faz ali, e com essa instituição do indivíduo, né? Esse indivíduo separado da comunidade. Então, para a gente é muito comum pensar que cada um vai para a sua casa, porque, de fato, a gente se lê em termos de indivíduo mesmo. É a forma como a nossa sociedade ela arquitetou, né, a vida, assim. Então, eu acho que é isso, tipo, olhar para essas operações que acontecem a todo momento e que a última coisa é a morte do corpo, sabe? Não que não seja importante, que é super importante, porque ela deixa evidente, claro, né? É a materialidade, mas todas as mortes que acontecem antes da concretude da morte do corpo, sabe? Que eu acho que isso sim sustenta essa lógica genocida do nosso sistema, assim, tanto do Estado quanto do direito, né? E, enfim, das outras estruturas, assim. A Letícia me lembrou muito Derrida na fala dela, a preocupação dele com os meios, a necessidade de libertação dos pares malditos, entre o vivo e o morto. Falou, pera lá, o que aconteceu entre o estar vivo e o estar morto? Ela foi falando, eu fui enxergando Derrida. Porque, na verdade, um corpo vivo, não necessariamente ele está vivo, né? Quando ele antes mesmo já teve que passar por diversos processos de violências, de subjetivas, né? De desumanização mesmo, de ser lido em termos de corpo o tempo inteiro. Então, isso é a vida, de fato, né? Então, enfim. O Igor, eu acho que queria falar também. Professor, você está sem som. Eu achei que o professor ia voltar. Não, estou aqui. Não, passar a palavra para o Igor, só chamar a atenção daquilo que você estava falando, e a partir da fala da Letícia, do Gil também, e a Laura comentou sobre aqui a gente está, né, trabalhando esse direito moderno e às vezes repetindo velhas fórmulas, etc. E eu acho que a gente tem, além da questão da infiltração, né, da profanação, a gente tem muito o dever, né, de mostrar as estruturas, o discurso encoberto, né, a racionalidade encoberta presente no direito, né, no direito como um todo, né, no processo, no direito penal, no processo, enfim, né, e na própria estrutura judicial, né, como é que funciona a estrutura judicial. E só mais uma coisinha, antes de passar para o Igor também, a questão a Letícia comentou essa coisa da infiltração e profanação, mas também de construir outra coisa. E eu também tenho pensado muito nisso. Eu acho que a gente não pode fechar nenhuma porta, nenhum caminho de luta, né? Se pode ser dentro do direito, dentro das instituições, fora das instituições, né? Infiltração ou não. Mas uma coisa que, assim, que a ideia tem até um grupo de discussão política, do qual eu faço parte, que surgiu da ideia da palavra surpreendente, da surpresa. Eu acho que também a gente precisa surpreender com algo, ou seja, enquanto aquela ideia assim do judô, né, que você usar a força do adversário contra o adversário, e o tempo todo, o que as pessoas que estão lutando para construir alguma outra coisa, elas tomaram ultimamente uma atitude muito
defensiva, né? E onde estão suportando a força, né, que vai nos oprimindo, a gente está tentando salvar, também implica numa atitude muito conservadora. A gente está tentando salvar o que resta. Estão destruindo a Previdência, mas vão salvar isso aqui. Estão destruindo os direitos trabalhistas, mas vão salvar isso aqui, né? E aí a gente vai tentando salvar, conservar. E, de repente, também seja o momento da gente tirar o corpo fora, deixar esses caras se esborracharem no chão e atacar em outro flanco, em construir outra coisa. Surpreender e construir algo completamente novo, diferente. Talvez seja, eu acho que um exemplo que eu consigo visualizar assim, nesse momento agora, é muito do que o MST faz, por exemplo. Quando ele planta, colhe, quando tem uma escola para as crianças do MST, quando planta e leva alimento para as pessoas nas comunidades, dos municípios próximos aos acampamentos, né, e a agricultura do MST, quando faz uma agricultura limpa, etc. É uma forma de chegar e falar, olha, eu estou fazendo aqui. Eu não vou ficar simplesmente resistindo aqui, mas eu vou fazer. Nós vamos começar a fazer algo. Está certíssimo, professor. E fazendo pelos próprios termos, né, Quadros? Eu estava assistindo um vídeo do Ailton Krenak, e aí ele falou uma coisa que eu achei muito legal, né? Porque estava, enfim, falando sobre a pandemia, não sei o quê. E ele diz, né, que todo mundo, assim, na pandemia, para tentar manter a esperança, não sei o quê, usa muito a palavra, não, a nossa capacidade de se adaptar, da gente conseguir, né, ir se colocando de outro jeito a partir das circunstâncias que vão se apresentando. E aí ele fala assim, eu não gosto muito de usar a palavra adaptar, mas ecologizar, né? Então, criar vida a partir das condições materiais e da concretude que se apresenta, assim. Então, eu acho que, por exemplo, o MST ele faz muito isso, né? Porque além deles plantarem e tudo mais, eles plantam a partir dos seus próprios termos, né? A partir de todo o universo do que eles acreditam que gera vida, né? E não morte, assim, né? Então, sem veneno, enfim, tem todo isso, né? Da ligação com a educação, com o vínculo rural e urbano, todas essas dimensões, né? Então, isso eu acho muito legal, assim. Igor, vamos lá. Não, pessoal, só lembrando assim, uma fala, quando o senhor fala da indignação, lembrando a frase de Santo Agostinho, que ele fala que a esperança tem duas filhas, a indignação e a coragem, né? Que a indignação nos leva a não aceitar as coisas como estão, e a coragem é a força para mudá-las, para alterá-las, né? Essa ideia da indignação, que alguns filósofos chamam de espanto, né? Que a filosofia parte do espanto, daquela ideia de você se espantar, não se acomodar com respostas prontas e por aí vai. Mas também tem eu queria partilhar, na verdade, duas coisas. Primeiro é um texto do senhor mesmo, professor, que para mim é um dos maiores encontros assim, que eu já tive, que me ajudaram a entender um tanto de coisa que eu não entendia, quer dizer, que eu achava que eu entendia, mas que eu não compreendi dessa forma. Uma das coisas, por exemplo, é a própria noção do outro, né? A inclusão do outro. Como é que você vai incluir quem é excluído? É igual quando a gente fala a ressocialização da pena. Como é que você vai socializar, ou como é que você vai ressocializar quem nunca foi socializado? Quem nunca esteve diante desse estado aí, né? Que está domado pelas forças do capital. E nesse texto, acho muito importante, eu cito em tudo que eu posso, no sentido de realmente perceber que o outro, ou naquela dicotomia nós-eles, aqueles que são eles, aqueles que estão fora, a luta, na verdade, nem é para que sejam aceitos, porque aceitação significa uma certa condescendência, mas, na verdade, é uma liberdade de experiência e de vida, que eu lembro muito sempre da literatura, quando a Conceição Evaristo vai falar sobre a escrevicência, acho que é isso, não sei. Escrevicência, que ela fala. Escrevivicência. Escrevivência, obrigado. Que parte da esperança da escrita a partir daquilo que se é. E quando a gente lê, por exemplo, algumas obras que são mais tradicionais, né, da própria Conceição, e também da Carolina Maria de Jesus, a gente lê Olhos d'Água, a gente lê da Carolina
quarto de despejo, vai lendo outras coisas, a gente vê o tanto que esse discurso, nós, eles, ele é incômodo, né? Ele nos traz essa indignação de perceber isso. E uma outra passagem, o senhor começou lá atrás na aula falando, é uma entrevista no Roda Viva, que tem um jeito um pouco estranho de entrevistar hoje, né? Mas que já foi um dos luxos da televisão brasileira, que é com um escritor cubano, que é o Leonardo Padura. Eu gosto muito do Padura, eu li dele um livro muito interessante, é um romance sobre Trotsky, chamado O Homem que Gostava de Cachorros. Eu acho que é esse o título do livro. E, mais ou menos aí, nos 42 minutos, o Padura é duramente questionado por uma repórter brasileira que pergunta assim para ele, olha, e aí? E a pobreza de Cuba? Porque o Padura é um crítico do Estado de Cuba, em pese mostrar sempre uma esperança, mas ele continua morando em Cuba, ele não saiu da ilha. E ela vira e fala para ele, bem, como é que você vive com essa pobreza de Cuba? Porque muita gente passando fome, muita gente morrendo de fome, muita gente morrendo de fome. E ele fala, olha, eu cheguei hoje em São Paulo e eu andei um quarteirão. Eu posso te dizer que no quarteirão inteiro que eu andei, que estava de carro, na verdade, que eu passei de carro, há mais pessoas nesse quarteirão em situação de rua do que na ilha inteira. E aí mostra, mais uma vez, como que esse discurso, nós, eles, ele é tão pernicioso, ele é tão maldoso, né? E quando a gente tem a oportunidade de ser contrastado assim, por uma realidade que às vezes a gente não conhece, ela é extremamente importante. É claro, ele fala, realmente há problema de pobreza, há problema de desigualdade, uma coisa que a gente não conseguiu vencer ainda, mas aí ele traz esse choque, né? Bem, mas eu conheço mais pessoas, eu vi mais pessoas em uma rua de São Paulo do que praticamente na ilha inteira. E eu tenho me assustado muito, professor, com esse retrocesso social que nós estamos experimentando. Eu moro aqui em Belo Horizonte, no centro, aqui atrás da igreja de São José, e todos os dias eu me assusto com mais uma pessoa que eu não conhecia, ou que eu não tenho contato, chegando em situação de rua. Assim, eu tenho uma mania que vem desses movimentos sociais da igreja, de sempre conversar com essas pessoas, de parar, de tentar entender o que está acontecendo, de ajudar em certa medida, dentro daquilo que é possível. Eu tenho me assustado cada vez mais a gente assistindo esse crescente número de pessoas em situação de rua. E é fruto justamente dessas incompreensões do discurso nós eles, né? Quando eu lembro que eu estava no mestrado, ainda na presencialidade, a gente sempre ia para o Rosa ou ali para o Granel, e o povo ficava assim, não, quando passa gente pedindo dinheiro, eu não dou não. Eu sei que é para cachaça, eu falo assim, o que você está fazendo? Você está aqui fazendo o quê? Rezando? Você tá usufruindo mesmo dessa mesma ideia de lazer, de consumo, né, de vício. Então, esse discurso nós precisa ser revertido, é claro, né, com muito trabalho, um trabalho secular, mas com certa urgência, né, professor? Ficam essas duas indicações aí do texto do professor e dessa entrevista que vale a pena ser conferida. Muito obrigado, Igor. Isso aí. Pois é. Laura. Só porque ouvindo vocês todos, né, repercutindo as nossas conversas, eu lembrei também, eu acho que essa questão das infiltrações e da angústia, porque para mim, Zé, eu até acho que é bom se a gente conseguir transformar só em indignação, mas eu confesso que para mim ainda é angústia mesmo o nome. Pode ser que eu melhore, mas para mim ainda é angústia mesmo o nome. Porque é esse o sentimento mesmo que me dá, é um desespero. Mas pensando em tudo isso, né, eu também já estou menos utópica do que o Gil falou que era quando entrou lá na instituição, né? E tem uma frase que eu também, eu pego essas coisas, igual eu peguei o Nelson Rodrigues, eu tenho uma outra também que eu tenho salvo. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir no Museu da Manhã, no Rio. E o Museu da Manhã tem uma série de coisas, né, assim, tecnológicas e vídeos e coisas interativas e músicas, mas
se você fazendo a experiência como eles te propõem, né, de uma ponta a outra, a última coisa que tem antes de você se encaminhar para a saída é uma frase escrita assim numa parede, por falta de melhor definição. E essa frase, para mim, também, ela é uma definição do que eu acho que a gente fica tentando fazer, seja no paralelo, como o Zé falou, né, de construir alguma outra coisa, ou seja, nessas infiltrações. É mais ou menos assim, eu até tenho uma foto dela, mas eu não vou procurar agora, mas é alguma coisa no seguinte sentido, de que a pessoa vinha caminhando por um deserto e em um determinado momento se abaixa, pega um punhado de areia e solta ele em outro lugar. E pensa com ela, eu estou modificando o Saara. Era insignificante, mas pareceu justo e necessário. E a frase ainda fala alguma coisa assim, e parece que me levou a vida inteira para eu conseguir dizer isso, que eu estava modificando o Saara quando eu pegava um punhado de areia e colocava em outro lugar. Então, eu acho que a gente também vive de modificar o Saara. E tudo bem. A gente não está vendo grandes mudanças, mas a gente está fazendo pequenas mudanças. E é por isso, inclusive, que eu acredito tanto em educação e quero tanto continuar dando aula. Porque eu acho que é um jeito da gente multiplicar o número de pessoas que pegam um punhadinho de areia e alteram o Saara. Exatamente. E aí, a última coisa que eu lembrei na fala do Igor, eu vou parar de falar, tá, gente? Que eu tô falando demais, mas... Não precisa não falar. A última coisa que eu lembrei também na fala do Igor é de um livro que eu li, foi o último livro que eu li esses dias. É literatura mesmo, não tem nada, nenhum compromisso jurídico, mas chama Enterrem Seus Mortos. E é interessantíssimo para a gente ver essa valorização da vida que vale, que vida que não vale, né? Até aquilo que a Letícia falou, né? O que antecede a morte. É um livro curtinho, a autora brasileira, e é super interessante, porque o personagem principal, ele trabalha numa empresa que coleta animais mortos em estradas. Então, né, atropela um cachorro, atropela uma coisa, e ele é responsável por ir lá coletar e levar para a empresa para esse animal ser descartado, essa carcaça ser descartada. E em diversos momentos ele tromba com pessoas que morreram na estrada, ou nas margens da estrada. E aí ele fala da diferença, de como que o serviço deles, que é um serviço particular, chega rápido, a ambulância não chega, como que há um tratamento diferenciado para isso aí, né, para a morte das pessoas e para a morte dos bichos, mas é literatura. Então, eu acho que é super interessante também. Como é que chama? Enterrem Seus Mortos. Enterrem Seus Mortos. É um livrinho vermelho, assim. Eu posso emprestar também, eu tenho, já acabei de ler. Legal, anotado. Gil. Ô, professor, só um pequeno adendo aí. Quando o senhor falou de judô aí, da coisa de judô, eu achei corretíssimo o raciocínio. E a gente tem aprendido algumas coisas, inclusive com o MST, eles estão até dando um curso, o curso está em curso agora, esses tempos agora. Eu não sou aluno frequente, não, porque coincidiu com a noite de uma das minhas aulas, então eu não consigo, eu fico picotando informação, mas os colegas que estão fazendo o curso lá com eles estão tirando bastante proveito. Eles fizeram com a Escola Nacional Florestan Fernandes, usaram a estrutura de lá, né? E estão dando um curso para nós, policiais. Olha, que legal! O movimento Policiais Antifascismo, né, que eu faço parte e coordeno aqui em Minas, a gente fez, o que me rendeu, inclusive, a investigação por parte do governo federal, uma lista negra lá. Estamos lá, marcando presença. No futuro eu vou ter... Aliás, hoje eu já tenho muito orgulho de estar nessa lista, né? Pelo menos eu tenho como provar, olha que eu não concordava com o que estava acontecendo, não. Mas eles estão dando um curso, professor, para nós, enquanto movimento, até para poder ensinar, dividir as experiências que eles têm como organização, né? E passa muito por isso aí, por essa apropriação do pensamento do judô, né? De usar a força do inimigo. O inimigo tem
90 quilos, você tem 60, você não vai conseguir contrapor, você puxa ele, você vai ter 150 a seu favor e para cair onde você quiser. Exatamente. E eu andei fazendo algumas experiências, alguns pequenos experimentos sociais com essa galera. Professor, e como funciona, professor? O senhor não faz ideia como funciona. Então o cara chega para você e começa a falar que bandido bom é bandido morto. E você, ao invés de contrapor, você concorda com ele. Não, mas você está certíssimo, eu também acho. Aí ele fala assim, opa, achei alguém que concorda comigo, vamos render. Não, tem que matar esses vagabundos todos. Aí você, obviamente, você já fez a leitura, você sabe que o filho dele fuma maconha. Você sabe que ele dirige embriagado. Falei, inclusive, uma coisa que me deixa muito invocado, você vê esses playboy aí, cara, fumando maconha. Pra mim, se pegasse com cigarro de maconha, podia ser dentro de casa, filho de quem fosse, eu acho que tinha que cortar a cabeça na mesma hora. Aí o cara já olha para você assim. Você quer ver mais? Não sei se você viu esses dias aí que teve um acidente com um motorista embriagado, matou uma família que estava lá certinha, na sua mão de direção. Cara, um motorista, para mim, que dirige, pode ter tomado um copo de cerveja, que dirige nessas condições, na minha opinião, ele tinha que ser enforcado, atropelado em praça pública por um rolo compressor, esmagado assim na frente de todo mundo. Aí o cara já... Não, mas não é assim. Não! Professor... É tipo você colocar o assassino comunista lá para matar o outro, mesmo que seja no cinema. Você dá um choque no cara. Você dá um choque no cara. É muito bacana essa técnica. É muito bacana. Se vocês tiverem a oportunidade, testem com os radicais perto de vocês, vocês vão ver que vocês vão causar choque. Mas dá na boca do estômago, dá para perder o fôlego. Não deixa respirar, não. Vocês não como funciona, mas funciona bem demais. Boa, gostei. É isso aí. E aí, gente, só fazer mais algumas pontuações a partir das intervenções. E, gente, ainda bem que esse encontro nosso está sendo gravado, viu? Porque que aula rica, viu? Nossa, que maravilha a fala de vocês. Eu queria até perguntar se eu posso passar trechos dessas discussões meus alunos da graduação, ou vocês autorizam isso? Ah, que bom. Por mim, sem problema. Então, legal. Porque eu acho... Não, está muito rico o debate. Assim, e só fazer umas pontuações a partir das coisas que foram levantadas aqui para a gente continuar a conversa. Né? Ô, professor, boa parte. Nós fizemos uma disciplina de tópicos de segurança pública no doutorado aí, antes da pandemia, professora Flaviana e professor Sapori. E o professor Sapori trouxe a turma dele, né, da coisa. A maioria era delegados gerais, finais de carreira, trombaram comigo lá, sabe? E eu que ótimo. Sustentei tudo que eu sempre falo à torta e à direito. O negócio saiu até faísca. Isso mesmo. Eu não tive medo lá, vou ter medo de aluno de graduação. Pode falar à vontade aí, professor. A gente fala, a gente sustenta. Que ótimo, que ótimo. Não, isso é muito importante. E assim, só chamar atenção para coisas que estão no nosso cotidiano também e que reproduzem, porque a gente fica citando exemplos que às vezes são exemplos distantes, né? E a questão da Covid, gente, é totalmente nós versus eles, mas dá uma certa absurda insensibilidade, né? Nós estamos 4 mil mortos por dia, né? A média foi 3.800, sei lá. Isso dos reportados, né? Porque a gente sabe que sempre há subnotificação e coisa. É muito grave. E como que as pessoas, assim, a imagem é essa, assim, é como se nós estamos andando entre corpos e vamos andando. É uma avenida cheia de corpos e a gente continua, né, caminhando nessa avenida de corpos, né? Isso que faz muito. E aí é algo que a gente precisa muito pensar, que como transformar essa racionalidade. E aí eu queria, então, agregar só mais um ponto, né? A gente vai agregando essas discussões aos poucos, mas, por exemplo, em toda a discussão que a gente tem tido com relação ao novo constitucionalismo democrático da América Latina, né, a nova perspectiva dos direitos, né, um direito da natureza, um direito ecocêntrico, etc., para além dos direitos humanos. Né? Nessa discussão toda, o que perpassa essa discussão toda é a necessidade da gente
cada vez mais, dialogar com outras epistemologias, outras racionalidades, outras perspectivas. E aqui eu queria trazer uma imagem também, que é uma imagem que eu costumo utilizar muito quando eu falo do novo constitucionalismo e da nossa relação com os povos originários, indígenas. Por exemplo, o novo constitucionalismo com a Constituição da Bolívia, de 2009, né, que retomou com força agora com as eleições da Bolívia. A do Equador, que infelizmente, né, vence as eleições presidenciais um candidato neoliberal, né, de extrema-direita, mas que isso também tem explicação e que passa justamente por esse tema central que a gente tem que debater, que são as guerras híbridas e as guerras de afetos. Né? O Equador foi guerra híbrida pesada, 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 né? E óbvio que os Estados Unidos não pode deixar ir escapando tudo, já escapou Bolívia, Argentina, Venezuela, não vai escapar mais. Né? Não vão deixar escapar Brasil, de jeito nenhum escapar Equador. Né? Eles não vão deixar, mas a gente não vai deixar que eles não deixem. Né? Mas, então, mas isso é uma outra conversa. E aí, nessa que seria talvez uma coisa para a gente começar a refletir, porque uma coisa que tem duas perguntas históricas, né? O que fazer? É uma pergunta histórica, tem até um livro do Lenin que chama O que Fazer. E tem um romance do século XIX de um autor, Chernyshevsky, que é um autor russo do século XIX, que o romance chama O que Fazer também. Eu até estou com ele aqui, eu vou começar a ler. Ele já deve estar lá. Cadê? Está ali, está ali. É esse aqui. O que fazer? Nikolai Chernyshevsky, da editora Expressão Popular, do MST. Né? É um romance que foi traduzido pela primeira vez agora em português, né, pela editora Expressão Popular. E assim, vem essa pergunta, né, que é o que fazer? E muitas vezes até essa pergunta, o que fazer, a gente dá conta dela. Mas aí vem uma outra pergunta, como fazer? E aí é que é. E aí, assim, eu acho que nessa questão dessa mudança dessa racionalidade, ou da superação dessa racionalidade moderna, né, que é o tempo todo reproduzida nas redes sociais, nas mídias as mais variadas, etc., eu acho que um caminho que tem se apresentado muito em vários lugares do mundo, e aqui na América Latina especialmente, é esse contato, esse diálogo com o outro, a outra, né? Ou seja, esse diálogo intercultural, interepistemológico. Quem vai nos tirar, é a imagem que eu queria trazer aqui assim também para a gente pensar sobre isso, quem vai nos tirar desse pântano moderno, né, é a mão estendida da outra pessoa, da outra epistemologia, da outra visão do mundo, do outro sentimento do mundo, das outras percepções do mundo. Né? A gente está aqui mergulhado nesse pântano moderno, né? E aí tem uma outra imagem do livro do Barão de Munchausen, né? Que é um livro conhecido. Esse livro ali, quando eu era adolescente na escola, eu mandava ler o Barão de Munchausen. Que tem uma cena, que tem até, vocês encontram até na internet um monte de quadros que foram pintados, inspirados nessa cena, onde o Barão de Munchausen ele cai num pântano a cavalo. E como é que ele sai do pântano? Ele sai do pântano puxando o seu próprio cabelo. Né? Essa imagem é sensacional, porque é justamente essa sensação de angústia, né, Laura, e desespero que a gente tem da gente querer sair desse pântano moderno, dessa racionalidade moderna, e a gente se infiltra, e a gente resiste, e a gente luta, e a gente quer puxar o cabelo, quer sair desse pântano, mas a gente não vai sair puxando o próprio cabelo. Né? E aí quem vai nos ajudar a construir a perceber essas outras racionalidades, essas outras epistemologias, essas outras formas de conhecer o mundo, de perceber o mundo, de sentir o mundo, né? Só pode ser as mãos estendidas das outras pessoas,
das outras perspectivas, das outras epistemologias. E a gente estender, né? Exatamente. Colocar a mão Eu já estou aqui, gente, eu estou aqui. Me puxa. Mas a gente estender a mão. Tem uma música linda. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar. E tem uma outra também, Mercedes Sosa. Dale tu mano ao índio, dale que te hará bien. Olha que coisa linda, gente. Dale tu mano ao índio, dale que te hará bien. É isso, dá sua mão ao índio para ele te tirar, né, para ele nos tirar desse pântano moderno. Então, e a gente precisa fazer isso urgentemente. Eu acho que esse como, ele para mim passa, né, muito por essas estratégias. Eu acho que o MST nos ensina muito, né, a ideia de infiltração, de profanação, né, de tirar o corpo, atacar em outro flanco, né, e de buscar a mão, né, das outras, né, a mão do índio estendida para nós, né, a mão dos povos originários e as mãos das outras epistemologias, né, estendidas para nos tirar desse pântano moderno, né? Tem muita gente se movimentando. E aí, vou ler um trecho pequenininho, é 1 minuto, é pequenininho, que a lenda é muito chata, mas olha que coisa linda, que é desse livro aqui, ó. Né? O que fazer? Um trecho desse livro que está na contracapa, é pequenininho. Olha só, olha que coisa linda. Uma pessoa falando: sim, Verinha, seja grata à sua mãe. Não é preciso que a ame. Ela é má, mas você lhe deve tudo. Saiba disso. Sem ela, não haveria você. A Verinha responde: e vai ser sempre assim ou não? Não, não vai ser sempre assim, Verinha. Quando os bons forem fortes, não haverá necessidade dos maus. Logo será assim, Verinha. Então os maus verão que não devem ser maus. E aqueles malvados que eram humanos se tornarão bons. Eles eram maus apenas porque lhes era nocivo serem bons. Eles sabem que o bem é melhor que o mal. Vão gostar do bem quando puderem gostar dele, sem isso ser nocivo a eles. Olha aqui, dá arrepio. É muito lindo. Chernyshevsky. Né? E aí, mais uma pontuação, né, para depois vocês comentarem aí também. A questão, quando a gente fala também da indignação, né, e da angústia também, eu tenho muita angústia. Né? O que eu estava falando só assim, o sentimento é esse. A gente só não pode se deixar dominar por esse sentimento, porque isso nos faz mal, e a gente tem que resistir. E aí, então, a gente tenta, às vezes, substituir essa angústia que nos pega, né? E, assim, diariamente eu acordo muito mal. Aí eu levanto, olho o céu, enquanto meus filhos, aí eu melhoro, aí eu fico bem. Aí, depois, no dia seguinte, eu acordo muito mal. Aí vem assim, mas aí volta. E aí vai, com isso a gente vai, né? Um dia de cada vez, resistindo. E aí tem um outro livro e uma outra palavrinha, que eu acho que é uma palavra-chave também, para a gente ir montando esse quebra-cabeça de superação da modernidade, superação dessa racionalidade moderna, né, e desse desafio, né, com relação a um outro direito, a uma outra sociedade, né, para muito além dos direitos humanos, né, porque justamente a questão essa dos direitos humanos, né? O que é humano, né? Quem é humano, e quando a gente fala em ecocentrismo, direito da natureza, e o humano como natureza, a gente já supera esse uso, né, constante do discurso de direitos humanos para fazer intervenção, para matar gente, para invadir o Iraque, para invadir o Afeganistão, para atacar a China, para atacar qualquer país do mundo. Os direitos humanos, voltou tudo isso agora com esse governo norte-americano do Biden, né? Nós vamos atacar, estão mandando 40 mil soldados, não sei para onde, em defesa dos direitos humanos, etc. E aí tem uma palavrinha, né, que é uma palavrinha que a ideia dela já foi dita aqui várias vezes, né, com vários exemplos que a gente comentou, né, e que essa questão ela está não necessariamente teorizada, mas filosofada
né, no livro do Alain Badiou, que é também um filósofo e psicanalista francês. O livro chama São Paulo. Né? Esse livro é uma preciosidade, um livro fininho para ser lido com muita calma e relido, né? e digerido lentamente, onde ele fala do acontecimento. Né? Por isso que o livro chama São Paulo. Né? O Paulo, caminho para Damasco, né? E o acontecimento. Ou seja, uma outra coisa que é muito interessante, como fazer acontecer? Como, se é possível isso, né? Gerar um acontecimento, se é possível gerar um acontecimento capaz de mobilizar todas as pessoas. Né? E aí, nesse livro, o Alain Badiou, que é filósofo, ele é filósofo, ele é psicanalista, ele é comunista, né? Foi daquela geração de 68, né? E ele dialoga com a teologia cristã, católica e protestante, e fala do grande acontecimento, né? Que foi a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E como que esse acontecimento ele mobiliza as pessoas em torno desse acontecimento. Ou seja, algo que é um evento, ou seja, é algo que acontece dentro das pessoas. Né? E quando ele cita o caso, então, né, quando ele fala especificamente em São Paulo e no amor, ele vai falar, né, do acontecimento. E é algo que a gente também faz parte dessas reflexões. Né? Qual o acontecimento? Qual acontecimento seria capaz de mobilizar todas as pessoas? O que poderia acontecer, né, no coração de milhões de pessoas no mesmo momento? Qual é esse evento, qual é esse acontecimento com tamanha força para mobilizar, movimentar e tirar as pessoas do apagão, da apatia, da dessensibilização? Né? Que aí também uma outra palavrinha importante que a gente precisa refletir em torno dela, aí já com o Franco Berardi, que a gente já comentou em aulas passadas, né? Quando ele fala da dessensibilização. E aí eu não estou com o livro dele perto aqui, que ele está lá no meu quarto, mas tem um trecho lindo, 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 que ele fala, né, justamente desse risco da dessensibilização das pessoas, principalmente quando a gente fica né, preso a telas, né, de computadores e de celulares, né, e hoje as guerras se fazem cada vez mais à distância. Isso é uma loucura. Né? Eu estava acompanhando esses eventos diários aí, né, de ameaça de guerra na Síria, de ameaça de guerra na Ucrânia, na Armênia, Azerbaijão, etc. E as coisas estão pegando fogo. E como que se tem hoje, né? Está lendo hoje mesmo, uns drones turcos destruíram vários equipamentos da Armênia e mataram um monte de gente. Um avião não tripulado que é conduzido a quilômetros de distância por um jovem que sabe que joga aquilo e que usa aquilo como se fosse um joguinho de computador, né? Então, assim, eu queria deixar aí essas palavras assim de reflexão. Acho que são palavras importantes, né? Na verdade, importantes são os conceitos, as ideias e as discussões atrás dessas palavras que nos dão pistas, eu acho, para que a gente possa fazer isso. Né, tirar a areia de um lugar e jogar em outro lugar. E, de repente, a gente pode estar até caminhando com um balde. De repente, pode ser um balde de areia. Né? Não pode ser só aquela areia que cabe dentro da mão, que já é muito importante, mas, de repente, posta assim, desses conceitos e tudo, a gente consegue um balde. E a gente vai lá no Saara e pega um balde de areia e joga assim, nó! Está caminhando, né? Tá indo, né? Mudou alguma coisa. E aí, então, e só mais um livrinho de recomendação também, né? Aí, esse é um conto lindo, maravilhoso, que eu não sei se eu já comentei aqui, eu acho que não. Né? Não comentei, não. Do Eça de Queiroz. É lindo, é lindo. Já comentei? Eu acho que não, professor. Do Eça de Queiroz. Cadê, gente? Essa de Queiroz. No Queiroz dele tem acento ou o Queiroz dele é com Z? Aí eu não sei. Eu escrevi errado de qualquer jeito, porque está sem acento e com S. Não sendo Queiroz do Laranjal, tudo certo.
Então tá bom. Que chama O Mandarim. Belíssimo conto. E que ele fala, vou só dar um mote para vocês, né? Não vou contar o conto, não, mas que é no iniciozinho, né, do livro, ele é um português, né, que recebe a visita do mal, né, do diabo, do capeta. E aí o capeta vira para ele, coloca um sino na frente dele e fala: se você tocar esse sino, do outro lado do mundo, na China, vai morrer um mandarim. Esse mandarim está muito velhinho, ele já está prestes a morrer mesmo. Ele é muito rico. E se você tocar esse sino, toda a riqueza dele vai ficar para você. E aí vai a história. Toca o sino ou não toca o sino? Afinal de contas, o mandarim já é velho mesmo. Afinal de contas, o mandarim está lá do outro lado do mundo. Ele é um chinês, ele é tão diferente de mim, português, né? E aí vai. E aí vai. Lindo, sensacional. Né? Essa de Queiroz é fabuloso. Eu escrevi essa de Queiros, né? Desculpa ali. Faltou o acento. Ou o Z, mas ele, como escritor português, deve ser com S e acento no O. Mas depois a gente confirma. O importante é que não é o laranja. Professor, Oi. Essa questão da humanização do agir e da constante busca por justificativos aí, eu não me recordo mais, o senhor vai me perdoar, onde eu li, de onde eu tirei, mas eu li em algum lugar, mas não lembro mais onde. A gente lê tanta coisa e às vezes perde as referências, que o volume de informação é muito grande. Mas é um relato de um experimento, né, de uma situação proposta para pessoas decidirem sobre coisas e a avaliação do nível de racionalidade e de humanização dessas pessoas para poder agir. Então, eu me recordo que as situações propostas eram assim. Eu não sei se foi algum curso que eu fiz na polícia, alguma coisa assim. Eu não lembro mais mesmo, não adianta. Talvez depois eu lembre, à medida que for ruminando a cabeça. Mas o senhor falou, eu me lembrei. Você tem um trem vindo com, sei lá, 100 passageiros, 200 passageiros, uma quantidade absurda de passageiros, e esse trem vai passar num lugar que ele vai atingir uma pessoa que está lá trabalhando na linha e vai morrer, ou então ele vai cair no despenhadeiro e vai morrer todo mundo de trem. Em resumo, as opções que você tem na alavanca que está ali na sua mão É o dilema do bonde, isso. Mas tem um segundo momento. Exatamente. Sim. Ele foi usado num curso, alguma coisa que eu participei. E aí o cara... daquele livro Justiça, do Michael Sandel. Ele tem obrigado. o curso online e ele tem o livro também que ele usa. Obrigado. Eu não sei se foi lá que eu li ou se isso foi utilizado em alguma dinâmica, alguma coisa. Eu sei que as pessoas, obviamente, usando a racionalidade, prefiro matar um ali, né, do que matar todos os passageiros do trem e tal, não sei o quê. E aí, num segundo momento, é proposto para essa mesma pessoa a mesma situação, mas ela teria que ter um contato físico com esse trabalhador e, tipo, jogá-lo no trilho para poder salvar as outras pessoas. E como essa simples mudança, esse simples mudar a situação para jogar essa pessoa para um contato, para um olho no olho de repente, para um tocar o outro, como isso faz as pessoas mudarem de perspectiva e tentarem encontrar justificativas, possibilidades. É muito interessante essa dinâmica, porque como isso muda, né, a perspectiva. Quando você tira simplesmente da racionalidade de números de vidas e leva para um outro ser vivo como você, que poderia inclusive ser você, ou ser um dos seus, né? Ou ser um parente, um filho, alguma coisa. Fala, e se aquele trabalhador for seu pai, sua mãe, seu filho, e será que vai ter o mesmo peso das 200, 300 vidas lá do trem? Enfim. Mas essa reflexão, ela chega até a chocar, né, a gente. É impressionante. O professor, se me permite, assim, que o senhor citou essa de Queiroz, eu lembrei. É um livro grande, mas ele traz para mim um conforto assim, histórico muito grande, que é o Ilha Furacão, sim. Do Roberto Drummond.
A gente conhece pela minissérie da Globo, né, aquela minissérie fantasiosa e tal, mas ele se passa, a história toda se passa em Belo Horizonte. Eu até escrevi um artigo recente sobre isso, para discutir como que a obra retrata as relações de poder simbólico de controle, basicamente em Bourdieu e em Foucault. Mas é muito interessante assim, as denúncias, ainda que muito sutis, né, pela sociedade da época. A Hilda tem que sair do seu lugar de filha da tradicional família mineira, vai para a zona boêmia e passa a defender aquelas pessoas que até então eram excluídas. E um dos grandes, algumas das melhores partes assim, é do dia da noite do exorcismo, em que essa parte é mentirosa, né? Que a prefeitura tinha um projeto de lei na Câmara para criar a cidade das camélias, porque queriam tirar Guaicurus como zona boêmia de Belo Horizonte. Então, a igreja ela organizou uma marcha até a zona boêmia para tirar o demônio de lá. Isso também é fantasioso, né? Mas é um lirismo muito bonito. E aí chega a família tradicional, encontra a Hilda, e o Frei Maltos, ele, que é o candidato a santo na obra, né? Ele pega o crucifixo e faz uma frase de desconjuramento lá, e ele recua, porque ele fica tomado por aquele amor. E aí, uma mulher ao lado dele vira e fala: "Pô, que isso? Não fale assim com o santo." Aí ela fala, a Hilda fala: "Bem, eu lembro muito bem da senhora, dona Loló Ventura, quando nós morávamos juntos, perto no bairro de Lourdes, e a senhora batia na porta lá em casa para pedir uma xícara de açúcar e às vezes café, porque a senhora não tinha em casa." Então, e aí tem várias outras passagens, né? A ideia do gordo MC, que era um radialista que não podia se mostrar, porque ele era obeso, era negro e era extremamente prejudicado quanto à aparência, ele se sentia assim, só que ele tinha uma voz muito bonita, e lia na rádio as mensagens bonitas, ele lia crônicas bonitas na rádio. E um dia uma mulher quis encontrar com ele e ele manda uma outra pessoa. Então, a gente vê o tanto que essa indignação do autor, ainda que muito sutil, ela forma e marca muito. Assim, quando o senhor citou a obra do Eça de Queiroz, me lembrou muito essa passagem do Furacão, que é belíssima. Eu já li umas 3 vezes aquele livro e continuarei lendo assim sempre que a gente for tomado de desesperança, né? O final é triste, não vou contar, mas depois vocês leiam. O final é diferente da minissérie. Mostra o tanto que o golpe de 64 foi totalmente pernicioso em relação à diversidade, em relação ao amor, né? Por aí vai. Eu já falei dele na última aula, quando o Roberto Drummond falava: enquanto os militares estiverem cortando as rosas, nós estamos em segurança. E no dia que o militar, que era vizinho dele, não cortou as rosas, o golpe foi. O golpe foi. Gente, a gente está falando, eu tenho toda disso, né? De vida, né? Vida, amor, né? É isso, e de uma racionalidade que justifica o fim da vida, né? O desamor. Tem nesses exemplos que vocês estão dando, a Finlândia está com um projeto para receber imigrantes muito interessante, que eles têm um projeto onde o imigrante que chega, que é recebido, né, no Estado, né, ele vai passar um tempo curto, não lembro exatamente o tempo, 1 semana ou 2 semanas, no máximo, na casa de uma família finlandesa, para que a família finlandesa conheça humanamente essa pessoa, conheça o imigrante. Eles têm um programa de intercâmbios nesse sentido. A família vai morar na casa de um imigrante, ou uma família imigrante vai passar um tempo na casa de uma família de finlandeses, etc., para promover esse contato, né? Esse contato, essa presença, né? Da energia, do olhar, a presença das pessoas, né? Que é justamente essa ausência que a gente vive muito agora, né? Com esses computadores, essa intermediação permanente
da tela. Mas, gente, vocês querem colocar mais alguma questão a respeito? Olha, eu acho assim, eu estou totalmente feliz com essa nossa conversa de hoje. Estou pleno, vou dizer assim, olha que conversa boa. Gostei de ouvi-los, de ouvir a intervenção de vocês. Eu acho que é um diálogo importante e estou feliz de ter colocado para gravar, porque eu vou separar aqui umas partes e todas, eu vou mandar meus alunos da graduação assistirem. Tem que ser valendo ponto, né? Estou fazendo relatório para valendo 5 pontos extras. Aí, mas não, tem muito aluno bom na graduação. As turmas são muito grandes, né? Tem as turmas de 60, 70 alunos, mas eu estou dando aula primeiro período, chego assim, cheio de vontade de aprender e tudo, legal demais, né? Bom demais. Início do curso é ótimo, né? Eu adoro quando é primeiro e segundo período. São lindas e lindos. Os meninos chegam assim, cheios de vontade. E participam, questionam, dá uma felicidade da aula, assim, e dá muita esperança, né? Dá muita esperança a gente ver essa meninada chegando e com gana, com vontade de estudar, de ler, etc. Legal demais. Bom, gente, então, fiquemos por aqui, né? Eu acho que estamos... Na próxima aula nós vamos continuar discutindo os outros elementos, né, que fundamentam esse pensamento moderno, e depois, então, eu passo a palavra para vocês irem apresentando. Acho que a gente começa com você, Laura, com você, né? Me orientando. A gente não tinha definido, mas pode ser, só que se for, então eu queria saber a data para eu poder me organizar. Então, é dia de 7 em 7 dias, 21, 28 de abril. Não, mas 21 vai ter aula, porque 21 é feriado. Não, né? Não, então 28... Deixa eu conferir aqui o calendário da PUC, mas eu acredito que não tem aula, não. Ô, professor, eu faltei, teve uma aula que eu acho que eu faltei, eu perdi esse combinado aí, das apresentações, dos temas, eu estou voando.